Relatório final do 24º dia de julgamento federal de Sean Combs Diddy, data 16/6/2025. Assuntos paralelos antes dos dois depoimentos que vão ter. O jurado número 6 foi oficialmente dispensado após inconsistência sobre o seu local de residência, alternando entre Brooks e Nova Jersey. A defesa alegou perseguição racial e pediu anulação do julgamento de imediato, argumentando que se tratava de mais um homem negro excluído do júri. O juiz Arun Subramanian rejeitou o pedido, substituindo-o por um suplente, um homem branco de 57 anos, morador do condado de Winchester. Tentativa de anulação do julgamento. A defesa formalizou pela terceira vez um pedido de anulação sob alegações de abuso de investigativo e motivação racial por parte da promotoria. O juiz novamente indeferiu, classificando a tentativa como infundada juridicamente. Mensagem misteriosa ao jurado número 6. O jurado informou ter recebido uma mensagem de texto anônima perguntando se ele era o jurado número 6. O juiz expressou preocupação com possível quebra de sigilo e abriu uma investigação interna sobre conversas não autorizadas fora do tribunal. Exibição de vídeos explícitos, Pela primeira vez, o juiz assistiu 3 vídeos consecutivos de encontros sexuais explícitos envolvendo Cassie Ventura e os acompanhantes, vídeos produzidos entre 2012 e 2014. O público e a imprensa foram impedidos de ver essas imagens. Apenas jurados, juiz e a parte envolvida assistiram com fones de ouvido, toda a narração ali dos vídeos, inclusive as imagens. Uma jurada cobriu os olhos em sinal de desconforto. As festas Freak Off e as noites do rei. Mensagens e registros detalham o planejamento meticuloso dessas festas com acompanhantes masculinos e femininos, drogas, óleo de bebê, lingerie, escalonamento de horários em hotéis diferentes e a expressão Wild King, usada por funcionários que indicava quando Combs planejava encontros sexuais prolongados, às vezes com múltiplos participantes ao mesmo tempo. O Natal bizarro com Cassie Ventura em 2013. Em mensagens reveladas ao júri, Combs propôs a Cassie celebrar o Natal com um encontro distorcido, envolvendo vários homens. Cassie organizou os horários de chegada dos acompanhantes e confirmou o esquema por texto. A frase de Combs era: "Você está com tesão?" Isso significava a iniciação e a sequência de cada homem que ela havia ali contratado. Compra e distribuição de drogas. Mensagens confirmam que Combs adquiria drogas com Molly, MDA, cetamina, utilizando intermediários como traficantes. Identificamos como Guido e também Baby Gear. Pagamentos de milhares de dólares eram autorizados por meio de seus seguranças e contadores, usando sempre dinheiro em espécie e às vezes o cartão corporativo, mas a maioria das compras das drogas eram feitas com dinheiro em espécie. Ameaça com vídeos íntimos de Jane e de Cassie. Combs teria ameaçado divulgar vídeos íntimos de sua ex-parceira, Jane, a ex-depoente, ao pai do filho dela, caso ela se recusasse a participar das novas festas de Freak Off. A prática já havia sido descrita por Regina Ventura, a mãe de Cassie Ventura, lá atrás, no começo do depoimento de Cassie Ventura, como parte de um padrão de chantagem e controle recorrente do acusado em cima da pessoa, ou seja, ele segue ali um padrão, Então ele sempre ameaçava divulgar esses vídeos para poder ali ter o controle absoluto sobre a pessoa. Primeira a depor é a Ananya Sankar, especialista paralegal do Ministério Público. Especialista paralegal pode auxiliar na investigação de crimes e na preparação de denúncias e recursos em outras atividades que demandam conhecimento técnico e organização dos advogados. Então ela trabalha nesse setor. Então ela juntou todas as provas técnicas e jurídicas e vai explicar com a metodologia dela, e ela trabalha para o governo. Shankar foi responsável por revisar com precisão centenas de páginas de provas. Prestou depoimento como testemunha sumária, apresentando gráficos e mensagens transcritas. Ela descreveu o funcionamento da rede de agendamentos, envolvendo Combs, a sua chefe de gabinete Cristina Corran e os assistentes como Ryan Lopes, Dave Shirley. O material inclui mensagens em que os acompanhantes eram chamados de cowboys e instruções como: atenção,
Ele está prestes a fazer um White King hoje à noite. Tragam 15 toalhas de banho. Preciso recarregar o óleo de bebê. Shankar confirmou que essas mensagens demonstravam a logística sistemática, repetitiva e coordenada, e não eventos isolados. Ela também apresentou arquivos de áudio e vídeo, incluindo gravações recuperadas de dispositivos ligados a Corran e a Jane, revelando ameaças diretas de Combs. Em um dos registros, Jane escreveu a Corran: "Ele acabou de me ameaçar sobre os meus vídeos de sexo. Disse que vai expor e mandá-los para o pai do meu filho. O que eu devo fazer?" O depoimento de Shankar consolidou a tese de que o comportamento de Combs era como um serial, estruturado e intencional, não espontâneo ou desconhecido, como a defesa tentava sugerir. Ou seja, ela pegou todo o material e simplificou a tese dela, né? Ali os apontamentos em cima de tudo relacionado e apresentou ali para o juiz e para o júri. E ela terminou o seu depoimento. O depoimento de Delissa Peland, o agente especial do Departamento de Justiça, ele foi o segundo a depor nesse dia. Peland apresentou ao júri provas materiais detalhadas e registros financeiros envolvendo eventos de 2009 até 2024. Ele mostrou faturas de hotéis pagos com os cartões corporativos da empresa, inclusive sob os nomes falsos como Janet Clark e Frank Black, registro de voos sincronizados com os vídeos íntimos, pagamentos em dinheiro para as acompanhantes e os fornecedores, relatórios de danos em quartos de hotel com menção a óleo de bebê em excesso e cera de vela derretida. Em uma das mensagens analisadas, Cassie Ventura pergunta a Combs: "Você não filmou nada com seu celular, né?" Ela responde: "Não, de jeito nenhum." Os vídeos recuperados, no entanto, contradizem a resposta de Combs. Peland também apresentou gráficos que relacionavam as datas dos voos e as reservas com os registros dos vídeos exibidos ao júri naquele dia. Ele ainda identificou ligação direta com o fluxo de caixa da Combs Global Entertainment, indicando que as despesas com drogas e festas acompanhantes também foram cobradas em nome da sua empresa. O depoimento de Peland reforçou o argumento da promotoria de que havia uma organização criminosa operando sob a fachada de uma estrutura corporativa, com Combs como articulador principal. Concluindo, o cruzamento entre os registros financeiros e as mensagens, áudios e vídeos apresentados nos dias 23 e 24 daquele ano revela um esquema altamente organizado de exploração sexual, abuso psicológico, chantagem e tráfico de drogas, com envolvimento ativo de Sean Combs Diddy como mestre e detentor de toda a organização. Os depoimentos de Shankar e Peland, combinados ao ponto dos paralelos do julgamento, consolidam a tese do Ministério Público. Não se tratam de eventos pontuais ou isolados, mas de uma rede planejada e protegida, financiada por Sean Combs Diddy ao longo de mais de uma década. Peland termina o seu depoimento. Amanhã teremos 2 depoimentos, já foram até citados quem vai depor. Delissa Peland vai continuar o seu depoimento amanhã na terça-feira, e a segunda testemunha que invocou a 5ª emenda e é sobre imunidade aí para poder depor é Brandon Paul, ex-assistente de Sean Combs Diddy. Amanhã a gente traz mais novidades sobre esse caso. Eu vou ficando por aqui, até mais.